Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A Anvisa aprovou o teste da nova versão da vacina da AstraZeneca. O imunizante deve apresentar proteção contra a variante beta, identificada na África do Sul. A agência reguladora também autorizou os testes da fase 3 de outra vacina chinesa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o ensaio clínico de uma nova versão da vacina da AstraZeneca Oxford em 5 unidades da federação. A substância foi desenvolvida para fornecer imunidade também contra a variante Delta, identificada primeiro na África do Sul. A pesquisa deve contar, no total, com 2.475 voluntários de 4 países: Reino Unido, África do Sul, Polônia e Brasil. Aqui devem ser incluídos 800 participantes, distribuídos pela Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os voluntários devem ter 18 anos ou mais e diagnóstico negativo para a Covid-19. Quem já foi vacinado pode participar do estudo de acordo com certas condições. A Anvisa também autorizou a fase 3 do imunizante desenvolvido pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas. Devem ser aplicadas 2 doses da vacina com intervalo de 24 dias. Esse estudo deve contar com 34 mil voluntários no Brasil, Malásia, Bangladesh, China e México. Somente no Brasil vão participar cerca de 8 mil pessoas em 4 estados: Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Já começaram a aparecer os primeiros resultados positivos da vacinação em massa em Botucatu, no interior de São Paulo. O estudo mostrou que a imunização com a primeira dose da AstraZeneca já barrou a alta de casos. Apesar do estudo ter vacinado em maio 71 mil moradores de Botucatu somente com a primeira dose da AstraZeneca, a aplicação já ajudou a barrar uma alta de casos de Covid-19. As primeiras estatísticas divulgadas pela Prefeitura apontaram para a redução de 86,5% na média de casos confirmados entre os meses de junho e julho. O primeiro dado observado é a queda significativa da incidência de casos. Após a 4ª semana, os casos em Botucatu começaram a cair. A queda aconteceu após o pico do número de infecções dos últimos meses. Somente entre 6 e 12 de junho foram 957 casos. Um mês depois, entre 4 e 10 de julho, a cidade teve ao todo 133 registros do novo coronavírus. O estudo deve ter os seus primeiros resultados oficiais divulgados de forma consolidada em agosto, quando a população imunizada pelo projeto já recebe a 2ª dose, nos dias 8 e 14. Alimentar uma Vila Olímpica é sempre uma missão trabalhosa, realizada por um exército de chefes para preparar milhares de refeições para atletas de todo o mundo. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados pela pandemia, o desafio ganha obstáculos adicionais, mas já tem pelo menos uma campeã. É a dona de casa Yoko Nishimura. Vamos ver. Uma Olimpíada é cheia de desafios e campeões dentro e fora dos locais de competição. Mas antes mesmo dos Jogos Olímpicos de Tóquio começarem, um pódio já foi alcançado. A medalhista é a dona de casa japonesa e mãe, Yoko Nishimura. Uma receita dela foi selecionada para levar o sabor do Japão aos atletas que competem no maior evento esportivo do planeta. O programa de alimentação tem como objetivo trazer o sabor do Japão para a Vila Olímpica. Por isso, pensei no macarrão tipo somen, como um prato típico que as pessoas do Japão comem no verão. Estudei um pouco sobre essa comida e descobri que alguns tipos contêm uma boa quantidade de proteína, que é um nutriente necessário para construir músculos e manter partes importantes do corpo. Achei que seria bom para atletas e criei um prato de somen, com coberturas de ingredientes realmente saudáveis. Devido a medidas sanitárias rígidas contra a Covid-19, os atletas só podem se deslocar entre as instalações de treinamento e competição. Por isso, a Vila Olímpica é o único lugar onde podem comer e saborear a famosa culinária japonesa. Use ingredientes comuns que você pode encontrar em qualquer lugar do Japão, nada de especial.
Tem salmão, porque é um dos peixes muito comuns em todo o mundo. Acho que os atletas do exterior não hesitariam em experimentá-lo. Os atletas também vão poder saborear outros pratos típicos japoneses, como tempurá, ramen e bife do boi local, o wagyu, mas apenas em lanchonetes dentro da vila, devido às fortes restrições contra o coronavírus. Em meio à pressão da doença e das competições, Yoko Nishimura espera ajudar. Os atletas que vêm para as Olimpíadas podem perder o apetite por causa do verão quente e do treinamento duro. Eles podem ainda sentir o peso por competir em um evento tão grande. Quero que gostem do meu prato cheio de ingredientes bons para o corpo. Diria até que comer o somen vai ajudá-los a competir nas melhores condições. A Vila Olímpica, com capacidade para 18 mil pessoas, vai servir até 48 mil refeições por dia em seus refeitórios e restaurantes. Para satisfazer os atletas que se hospedam na vila, haverá cardápios variados, que estão divididos em 3 tipos de cozinha: ocidental, japonesa e asiática. E Istambul pretende sediar as Olimpíadas de 2036 após perder a disputa para Tóquio em 2020. A candidatura da cidade turca tem objetivos esportivos e políticos. O prefeito de Istambul anunciou a intenção de propor a candidatura da capital econômica da Turquia para sediar os Jogos Olímpicos de Verão em 2036. İlk hedefimiz 2036. Nosso objetivo principal são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036. Estamos convocando o Estado e os comitês nacionais da Turquia e todas as nossas instituições relacionadas a cooperar para focar no mesmo objetivo. Venceremos juntos. Aynı hedef etrafında odaklanmak için. Com boas infraestruturas, a cidade de Istambul já se candidatou para sediar os Jogos de 2020, mas perdeu para Tóquio. A candidatura para 2036 faz parte de um plano para fomentar a prática de atividades esportivas em Istambul e no restante da Turquia, mas também tem uma dimensão política. O prefeito de Istambul é um dos principais adversários do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e pode enfrentar o chefe de Estado nas eleições presidenciais em 2023. Erdogan tentou várias vezes, sem sucesso, organizar competições internacionais. O processo oficial de apresentação de candidaturas para a organização das Olimpíadas de 2036 ainda não começou, mas Londres já expressou o desejo de sediar os Jogos. E você vai ver ainda nesta edição, a Itália vai proibir que grandes navios de cruzeiros naveguem no centro de Veneza. E ainda, o Comitê Olímpico Internacional descreve Tóquio como a cidade-sede mais bem preparada de todos os tempos. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. A sanção foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União. O governo afirmou que a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, pode reduzir a conta de luz em até 7,36%. Mas as entidades do setor discordam e afirmam que a conta de luz vai ficar ainda mais cara. Isso porque deputados e senadores incluíram no texto medidas que geram custos a ser pagos pelos consumidores. O foco da medida é vender ações da Eletrobras até que o governo deixe de deter 60% dos papéis da estatal, como é atualmente, e passe a ser dono de 45% da empresa. A ideia do governo é tornar o setor mais eficiente. Os principais pontos vetados pelo presidente previam que funcionários demitidos da empresa pudessem adquirir ações da Eletrobras com desconto, a obrigação do governo de aproveitar os funcionários demitidos da empresa por 1 ano e a proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras.
Em 2015, a cobrança da conta de energia elétrica começou a ser feita pelo sistema de bandeiras tarifárias. Assim, a energia elétrica é cobrada de acordo com a dificuldade em produzi-la. Agora está valendo a bandeira tarifária vermelha, patamar 2. É o mais caro. Vamos conferir na reportagem de Gabriela Couto. 20 anos depois da maior crise hídrica que o Brasil já viveu, a escassez de água volta a ameaçar o fornecimento de energia elétrica dentro das casas, nos comércios e indústrias do país. O raciocínio eu sei que você já conhece. Não chove, aumenta o consumo de energia. É necessário o uso das usinas termoelétricas para a geração da energia. Resultado, 8% a mais no valor da conta de luz. Adivinha quem paga a conta? O consumidor? Sobra pra gente, né? Desde 2015, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, adota o sistema de bandeiras na conta de luz para que o consumidor saiba quanto está pagando a mais pela energia. A bandeira verde significa que nenhum valor extra está sendo adicionado à cobrança. Já a bandeira amarela indica que serão somados R$ 1,87 a cada 100 kWh para compensar as condições não muito favoráveis para a geração de energia. A bandeira vermelha é dividida em 2 patamares. No primeiro, serão cobrados R$ 3,97 por 100 kW. E no patamar 2, R$ 9,49. É esse o custo que o brasileiro vai ter que pagar na próxima conta. O aumento é causado pela seca, o efeito Laninha, junto ao desmatamento da Amazônia. Então, como é que funciona isso, né? Se a gente está num período em que o custo de geração é mais baixo, porque, por exemplo, o sistema hidrológico está dando conta, a gente não tem acionamento de nenhuma bandeira, e a gente fala que está em bandeira verde, né? Que é aquela que não impõe um custo adicional. Mas aí a gente vai vendo que essa bandeira vai escalando de acordo com o custo da geração. Então, por exemplo, se o custo ele sobe um pouquinho, aí a gente vai para o primeiro patamar de bandeira, que é a amarela. A bandeira vermelha, que é a seguinte, a gente já tem que ligar usinas termoelétricas para dar conta desse consumo de energia. E as usinas termoelétricas são caras, tanto é que a bandeira vermelha ela tem 2 estágios, né? Vermelha 1 e vermelha 2. E nem preciso falar que a vermelha 2, até as cores deixam isso de forma bastante clara, é a que é mais cara, né? Que mais adiciona aí um valor adicional por quilowatt-hora consumido. Então, hoje, a gente está no país vivendo uma crise energética bastante grave, porque a gente está vendo aí que os reservatórios de água eles estão em níveis bastante baixos. Então, com isso, a geração de energia elétrica está mais cara. E aí é preciso acionar termoelétricas e os consumidores têm a cobrança adicional da bandeira 2. Entre os vilões da conta de luz estão equipamentos que consomem energia para gerar calor. Então, se possível, substitua aparelhos antigos por novos. Banho rápido. Otimize aberturas da geladeira. Troque lâmpadas por LED, tire os aparelhos do stand-by. E aí é só interessante que quando a pessoa vai tomando essas ações no dia a dia, ela vê que é muito mais hábito do que de fato impossível, né? Porque você vê assim, eu não vou lavar roupa, eu não vou usar a geladeira. Não, mas dá só uma analisada para ver se seus hábitos já não estão enviesados para um consumo que não faz sentido. E aí, assim, nem não faz sentido ecologicamente falando também. Toda essa situação só fortalece o que já sabemos. Estamos todos juntos. A atitude de um reflete no próximo. O momento é de praticar a consciência coletiva. A Agência Europeia de Medicamentos divulgou que aplicar 2 doses de algumas das vacinas anti-Covid aprovadas é crucial para ter proteção contra a variante Delta. O órgão pediu para acelerar seus programas de vacinação. Segundo a agência, evidências preliminares sugerem que é necessário ter a 2ª dose de uma vacina contra a Covid de 2 doses para fornecer proteção adequada. A variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, está se propagando muito rapidamente na Europa e constituirá 90% dos casos de Covid-19 no continente no final do verão na região. Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, em 10 países da União Europeia, cerca de 30% ou mais das pessoas maiores de 80 anos não completaram o programa de vacinação recomendado.
A variante Delta poderia prejudicar seriamente os esforços de controle da pandemia, acrescentou a EMA. A Itália vai proibir que grandes navios de cruzeiro naveguem no centro de Veneza a partir do dia 1º de agosto. Defensores do patrimônio e do meio ambiente denunciam há anos os danos que esses navios causam ao frágil ecossistema da lagoa e às fundações do centro histórico da cidade. A medida visa preservar a lagoa veneziana, que há décadas sofre com a passagem das embarcações que transportam milhões de turistas à cidade italiana. Navios com mais de 25 mil toneladas brutas, cerca de 180 metros de comprimento e 35 de altura, cujas emissões contêm mais de 0,1% de enxofre, não poderão entrar na bacia nem no canal de São Marcos, assim como no canal de Giudecca. Com a decisão, as embarcações passam a ter que atracar no porto industrial de Marghera, dentro da lagoa. Cruzeiros menores de cerca de 200 passageiros poderão continuar desembarcando no coração da cidade. Há anos, defensores do patrimônio e do meio ambiente denunciam os danos que esses navios causam ao frágil ecossistema e às fundações do centro histórico da cidade. O assunto voltou a ser debatido no mês passado, com o retorno dos navios após meses de uma pandemia severa. Durante grande parte de 2020, a paralisação dos cruzeiros proporcionou tranquilidade e melhor qualidade do ar aos venezianos. Há poucos dias da abertura oficial das Olimpíadas, o presidente do Comitê Olímpico Internacional descreveu Tóquio como a cidade-sede mais bem preparada de todos os tempos. Durante a abertura da Vila Olímpica, Thomas Bach parabenizou a presidente da Tóquio 2020, Seiko Hashimoto. Seu comitê organizador e todos os membros de sua equipe estão fazendo um trabalho fantástico nos preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020. Eles conseguiram fazer Tóquio a cidade mais bem preparada de todos os tempos para os Jogos Olímpicos. Tokyo, the best ever prepared city for Olympic Games. Os jogos vão acontecer a portas fechadas para limitar os riscos de disseminação do coronavírus. A capital japonesa está mais uma vez em estado de emergência sanitária, com medo de um aumento nos contágios. Atletas, treinadores, juízes e jornalistas passarão por testes PCR regulares e o deslocamento deles será limitado. De acordo com a pesquisa realizada em 28 países pelo Instituto Ipsos e publicada nesta terça-feira, apenas 22% dos japoneses consideram que os jogos deveriam ser disputados. Dubai, que tem a torre mais alta do planeta, estabeleceu um novo recorde para a piscina de mergulho mais profunda do mundo, enquanto o Emirado do Golfo tenta atrair novos turistas em meio à pandemia. Esta é a mais nova grande atração de Dubai, uma piscina. Mas não é como qualquer outra, é a mais funda do mundo. Tem 60 metros de profundidade, 15 a mais do que qualquer outra piscina do mundo e o dobro do tamanho, garante Jared Jablonski, diretor da Deep Dive Dubai, que administra o projeto. A piscina, que já foi aberta ao público, tem como tema uma cidade submersa. O volume de água é equivalente a 6 piscinas olímpicas, ou 14,6 milhões de litros. A Guinness Academy confirmou este novo recorde. Com luzes e música de fundo, a atração abriga 2 habitats aquáticos. Os mergulhadores podem explorar as profundezas de uma cidade perdida, reconstruída, repleta de objetos da vida cotidiana e coberta por uma vegetação exuberante. Uma sessão de 1 hora custa entre $140 a $400. Em reais, entre 700 e 2.000. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e um ótimo sábado para você. Tchau.